Sabe quando criamos um altar para os nossos problemas? Quando simplesmente, ao invés de resolvê-los, passamos a guardar esse problema, criamos um altar onde não conseguimos mais falar sobre ele, não conseguimos dividir o assunto com pessoas queridas, com o cônjuge, ou com o filho com os pais, e criamos um altar para o problema quando a ferida é tão grande que não conseguimos conversar sobre ele e sempre usamos isso como uma desculpa e às vezes usamos até mesmo a fé para dizer que o problema está nas mãos de Deus. Mas eu não quero falar sobre o assunto, eu estou com a cabeça cheia, eu não estou no momento bom para conversar sobre isso, está nas mãos de Deus. Mas quem foi que falou que deixar o problema nas mãos de Deus, sem atitude, sem buscar a solução, sem tentar resolver problemas, você vai receber a sua vitória? Como você vai resolver um problema sem você encarar de frente e procurar resolver? Porque quando dói demais, é porque a gente não está botando a nossa confiança naquele que é mais poderoso do que o problema. Existe muitas vezes pessoas que falam: eu acredito no Senhor, Deus está no comando de tudo. Ele está vendo tudo, Ele sabe, Ele conhece as minhas fraquezas, Ele conhece a minha dor, Ele sabe do que eu preciso. Mas quando chega a hora de falar sobre o problema, Ele fala assim: não quero nem falar, eu não quero nem saber. Eu não estou com cabeça para isso. Às vezes a nossa própria mente, ela entra no modo de defesa tão grande e vira ali uma procrastinação. Até mesmo na nossa vida espiritual, nós entramos no modo de procrastinação, onde a gente diz que tem fé, diz que Deus está no comando, mas simplesmente não consegue nem encarar o problema de frente. Criamos um altar para ele, onde o problema ele é intocável, não podemos falar sobre ele, não podemos pedir uma opinião sobre ele. A gente se cerca ali, de todo medo, de toda trava, dizendo que confia, mas na verdade a gente está simplesmente dando o palco maior, dando a maior notoriedade para o problema do que para aquele que está conosco e para aquele que quer e precisa que você confesse com a sua boca e diga: maior que o meu problema é Deus, porque é Ele que rege a minha vida. Temos muitos exemplos na palavra de Deus de grandes homens de Deus que simplesmente em algum momento da vida eles não conseguiram encarar o seu problema de frente por medo, por muita decepção. Eles fraquejaram porque nós somos de carne, nós somos sangue, carne e pele. E nós sofremos, nós temos emoções, nós temos ali uma sensibilidade que às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente cai, às vezes a gente quebra. Mas o Senhor, Ele todos os dias nos dá a oportunidade de confiar nele, de recomeçar, de reconhecer que sem ele não somos nada e dizer para esse problema que está aí na sua vida, que está te amargurando, que está te deixando triste, cabisbaixo, dizer para esse problema que maior que ele é Deus. Alguns homens de Deus, por que não dizer muitos homens de Deus aqui da palavra do Senhor, fugiu, assim como Elias. Elias é um exemplo disso. Ele fugiu para a caverna. Ele fugiu do problema, temendo pela sua vida. Mas só quando ele ouviu a voz de Deus, ele retomou ao propósito, ao caminho que o Senhor tinha preparado para ele, foi que o problema foi resolvido. Jonas tentou fugir. O que ele enfrentou? Tempestade, vento, turbulência. Mas só quando ele reconheceu que ele estava errado e que ele precisava voltar para aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, foi que tudo se resolveu. Eu fiz aqui algumas anotações para você refletir aí na sua casa, Quando Jonas fugiu, ele enfrentou tempestade, ele enfrentou vento, ele enfrentou sofrimento. Quando fugiu da vontade do Senhor, ele passou por coisas piores. Pior do que a confusão que ele estava tendo aqui dentro,
foi quando ele fugiu. E quando deixamos o propósito de Deus de lado, nós passamos por situações que a gente às vezes fala: da onde está vindo tudo isso? Por que eu estou passando tudo isso? Será que o Senhor não está vendo que eu não estou aguentando mais? Mas quando Deus, ele tem um propósito na vida do homem e da mulher, ele vai fazer de tudo para te chamar de volta. Só que a gente tem que querer. Só que a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus e retomar da onde a gente parou e reconhecer que só com o Senhor no barco é que as coisas vão caminhar. Só vamos conseguir prosperar, só vamos conseguir continuar a partir do momento que a gente reconhecer que nós precisamos dele, que ele é o autor e consumador da nossa fé, é ele que está no controle de tudo. Às vezes a gente fala que está na mão de Deus, mas a gente quer resolver tudo na força do nosso braço, e não é isso que o Senhor quer. Então nós temos aqui, né, as conclusões dessa pequena reflexão, né? Fugir traz atraso. Se esconder traz confusão. Às vezes você fala: nada dá certo, eu não consigo nada, aqui em casa tá uma briga, né? A gente conversa, a gente não se entende, mas por quê? Do que você está fugindo? Será que você está no caminho do Senhor? Você está no centro da vontade dele? Ou será que você está dando um altar? Você está criando um altar para o problema e você está preservando ele, você está se cercando ali o problema de um muro onde ele é intocável, né? E deixando de fazer aquilo que o Senhor quer? Ou o que você está fazendo? Reflete aí, pensa aí com você. Você está dando a maior ênfase para o que o Senhor quer, ou você está dando a maior ênfase para o seu problema? Às vezes a gente só precisa de uma pequena correção, de um pouquinho de coragem para admitir, né, os nossos erros diante de Deus, né? Enfrentar o problema com fé traz restauração e propósito. Então essa reflexão de hoje, meus amados, é justamente para isso. Correr, se esconder e fugir só atrasa e traz confusão para o nosso lar. Atrasa as bênçãos e traz confusão para o nosso lar. Mas enfrentar vai trazer restauração, vai trazer refrigério, vai trazer a solução. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, porque a palavra de Deus, ela é para mim primeiro e depois para quem está ouvindo. Então fica com essa reflexão, né, que o Senhor possa falar mais e mais no seu coração. Tenho aqui algumas referências bíblicas, né, que diz aqui sobre Jonas, né, quem quiser ler, fica lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, quando Jonas fugiu e depois, quando ele se arrepende, tem lá, Jonas, capítulo 2, versículo 2. Vale a pena ler, vale a pena refletir. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo e fiquem na paz do Senhor.